Sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Pontual Software Solutions. Hoje vamos falar sobre processos de negócio mais lucrativos com BPM e para falar sobre a temática temos connosco o orador Rui Sequeira, Business Unit Manager da unidade de PHC da Pontual, que hoje vai falar connosco sobre o que é isto do BPM, do Business Process Management, o que é, como pode ser aplicado nas organizações, e teremos aqui um primeiro momento mais dedicado a essa componente, de perceber o que é, em que consiste e nas vantagens que tem para as empresas e como pode ser então aplicado, e depois um momento de live demo com uma demonstração no software PHC, que terão aqui a oportunidade de assistir para perceberem na prática como é que podem operacionalizar o BPM e colher aqui as vantagens de processos de negócio mais eficazes com o software. Portanto, resta-me aqui dizer que temos preparado também um momento de perguntas e respostas no final do webinar. Portanto, vocês podem aproveitar até durante a sessão, se vos surgir aqui algum comentário, alguma pergunta, vocês podem ir colocando, que depois nós fazemos essa recolha e no fim colocaremos também aqui ao Rui Sequeira essas questões para ele vos ajudar e dar aqui a melhor resposta possível, ou então podem aguardar por esse momento de perguntas no final para colocar as questões, como preferirem. Sem mais demoras, passo aqui então a palavra ao Rui Sequeira e desejo a todos uma boa sessão. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos os presentes. Preparei aqui um slidezinho, vou então partilhar o meu ecrã. Partilhar. Isto aqui. Ok. E tenho aqui então
Espera aí, ocultar só isto. E temos aqui... Ok, portanto, este webinar dedicado à gestão de processos, vulgo BPM, e vamos falar um bocadinho de como é que nós podemos, então, ajudar para otimizar os processos das organizações. Portanto, neste caso, onde é que nós podemos, ou como é que nós podemos ajudar-vos nesta otimização, ok, de alguns processos na vossa organização, independentemente do departamento ou da área de negócio que estivermos a falar. Um pequeno enquadramento para que também percebamos aquilo que será a base e toda esta temática, portanto, de BPM, ok? Se nós conseguirmos responder de forma satisfatória a cada uma destas questões, já começamos aqui a perceber e a entrar nos conceitos de BPM, uma vez que, como posso agilizar os processos na minha empresa, na minha organização, no meu departamento, como posso eliminar a circulação de papel, como posso melhorar as interações interdepartamentais. São algumas questões que, se calhar, uma ou até mais do que uma vez, qualquer um dos presentes já colocou. Então, a resposta é exatamente esta. Portanto, BPM, que quer dizer Business Process Management, ok? Portanto, gestão de processos de negócio, e que, com uma correta implementação, com um correto desenho dos circuitos, nós conseguimos, sem qualquer tipo de dúvida, automatizar os processos de negócio. Sendo que, quais são as grandes vantagens, então, de utilizar este tipo de ferramentas? Maior eficiência, redução de custos, centralização da informação, cada vez mais importante, para não andarmos um bocadinho perdidos, ok? Ou com a nossa informação, ou com a informação que nós queremos recolher, e muitas vezes, que também é uma das grandes vantagens do BPM, que é a informação entre departamentos, entre colegas do próprio departamento, com isto tudo, muito mais transparência e, claro, interligação departamental. A nível de praticabilidade, para que agora possamos entrar e possamos começar a ver, a imaginar, não é? Vantagens para cada um de nós, temos aqui alguns exemplos da praticabilidade. Exemplo número 1, recursos humanos. O BPM é também a ferramenta ideal para que nós possamos ter processos padronizados, que possamos ter de forma ágil, centralizada, pedidos de férias, reembolsos, pagamentos, o que quer que seja, num departamento ou que esteja ligado, ok, a uma realidade. Aqui, por exemplo, já estamos a falar um bocadinho de colocamos um BPM em cima do nosso RH e que vai fazer o quê? Vai ajudar a agilizar quer esse departamento, quer as pessoas que precisam dele, nomeadamente estas questões de pedidos de férias, aprovações, reembolsos e mais. Outro exemplo, os DAFs, administrativo ou financeiro. Por que não, também, assente em BPM, desenharmos circuitos de aprovações, termos a otimização para fazer o lançamento de documentos mais ágeis, mais simples, com menos erro. Mas também podemos olhar para uma área de vendas. Através do BPM também conseguimos fazer um acompanhamento, encaminhamento de propostas, adjudicações, tudo de uma forma centralizada. Não é necessário andarmos aqui sempre a perguntar como está isto, como está aquilo. Vamos ao nosso BPM e temos lá toda a informação que queremos saber. Quem fala de vendas pode, obviamente, também, e muito usado, portanto, grande parte das vezes até o BPM, a implementação do primeiro circuito de workflow ao nível de BPM, até costuma ser nas compras. Porquê? Porque vai nos ajudar e facilitar aquisições de produtos, contratações de fornecedores, aprovações, validações. Okay? Portanto, há aqui, efetivamente, uma praticabilidade disto, portanto, disto do BPM, que não tem fim. Agora, vamos sair um bocadinho do conceito de BPM, ao nível de teoria, e vamos ver como é que num ERP, e neste caso em particular no ERP PHC, se eu
for utilizador do ERP PHC, como é que o BPM então nos pode ajudar neste sentido. Importante é a pergunta que nós podemos fazer: o que é que eu tenho de fazer? Ou seja, por que não, com a ajuda do BPM, eu ter um monitor onde todas as minhas tarefas, vamos supor que todas as minhas tarefas estão assentes em BPM, ok? Então, por que não ter um monitor para me ajudar a agilizar o meu dia-a-dia? Não é? Qual é o meu papel interdepartamental? Será que eu posso ajudar alguém? Tenho alguma coisa pendente do meu lado? Alguma aprovação? Alguma validação? Alguma resposta a dar a um colega? Tenho de ir ao meu monitor de trabalho. Posso ajudar? Claro que posso ajudar. Vou conseguir? Quais são as metas? Tudo isto vamos ter no nosso monitor de trabalho. O monitor de trabalho também nos ajuda a saber onde é que está um determinado processo. Onde é que está um determinado assunto? Já foi tratado? Não foi? Onde está? Quais são os próximos passos? Tudo isto através de um monitor onde vamos ter toda essa informação centralizada. Vamos ver aqui agora um pequeno exemplo. Vamos supor que queremos, conforme eu disse há pouco, aquele exemplo das compras. Então, vamos supor que eu quero desenhar um workflow, quero começar a usar o meu BPM para esta questão de registro de faturas de fornecedor. Um processo simples, ok? Portanto, os workflows podem ser simples, como é o caso que vamos ver, como podemos ter N ações dentro do workflow, mas não vamos, obviamente, complicar para já. Mas, se eu então quiser, dentro do meu ERP, fazer logo o registro do documento e a respectiva digitalização. Depois, quero que alguém faça a validação daquele documento, se está tudo bem. E também alguém que faça a validação de o que é esta compra. Chegou, não chegou, tem uma encomenda a fornecedor associado ou uma ordem de compra, sim ou não. Depois de passar vários estágios, várias validações, várias aprovações, então vamos lançar o documento como uma compra, portanto, lançar a compra diretamente no nosso ERP. No quadro de baixo, onde diz tipos de workflow, portanto, este workflow está desenhado exatamente assim. Ou seja, temos várias ações, ok? E cada ação faz aquilo que estiver configurada para fazer, ok? Então, no nosso PHC, vamos fazer uma pequena demonstração, exatamente deste exemplo que estivemos aqui a falar. Ok? Portanto, vou só aqui passar para o PHC. Ok? Aqui está. Então, o primeiro passo que vamos fazer é fazer o registro da correspondência. O PHC tem a possibilidade de nós registarmos a correspondência que recebemos e também a que nós enviamos. Então, vou aqui a esta opção, registar a correspondência, vai-me abrir o ecrã da correspondência e agora vou registar a minha informação. Vou colocar isto na pasta das compras, aqui um assunto, por exemplo, uma fatura XPTO, aqui, por exemplo, quem é o meu fornecedor, vamos colocar aqui quem é o meu fornecedor, e agora fiz aqui também uma pequena implementação para nós levarmos ainda mais longe a praticabilidade, okay, a usabilidade de tudo isto que está assente em BPM, que tem a ver com esta informaçãozinha aqui. É importante ou pode ser importante, assim que estivermos a registar a correspondência, porque neste caso é uma fatura de um fornecedor, podermos logo associar todo este registro a uma encomenda a fornecedor, a uma ordem de compra. Então, eu vou dizer que sim, senhor, que tem uma ordem de compra, vamos aqui escolher qual é a ordem de compra, por exemplo, esta, okay? Que ele filtrou automaticamente as encomendas deste nosso fornecedor e vamos então iniciar então aqui o nosso workflow. Podemos ter também N tipos de workflow.
Vou gravar, portanto, poderíamos aqui colocar mais alguma informação, não será necessário. Vamos então gravar e a partir daqui já está a despoltar o nosso workflow, ok? Então, o que é que nós aqui temos de fazer? O valor da compra, por exemplo, vou colocar aqui 1.500 euros. Aqui na identificação interna, vou colocar webinar e iniciar. Apenas isto. Agora, o comportamento que o workflow vai ter é tudo conforme ele está configurado. Então, primeira questão é, vamos adicionar, ok, o nosso documento através desta opção, ou já o temos em ficheiro, portanto, numa pasta, ok? Ou podemos, então, se tivermos um scanner, podemos já aqui usar o scanner. No meu exemplo, eu tenho aqui uma pastazinha onde coloco os meus ficheiros, vou escolher este, ok? Vou fazer ok. E agora vou catalogar este documento. Portanto, aqui colocamos qual é um resumo, aqui qual é a pasta que queremos. Viram que ele preencheu isto automaticamente porque assim está configurado. Portanto, basta-me gravar. Pronto. O que é que nós fizemos neste momento? Anexamos um PDF, neste caso, pode ser um PDF, pode ser um Excel, pode ser um e-mail, aquilo que nós quisermos anexar a este nosso workflow e agora poderia anexar outro ficheiro. Portanto, não há limites de ficheiros que poderemos aqui anexar. Neste caso, vou anexar apenas um, terminar e gravar. E pronto. Algo aconteceu. Fiz o meu trabalho, agora poderia registrar outra correspondência, estava a fazer o meu trabalho e as coisas estão a acontecer naturalmente via BPM. Ou seja, aqui, na opção BPM, existe o tal monitor de trabalho. Aquele monitor que há pouco eu falei, onde é que eu posso ter a informação toda centralizada? O que é que eu tenho para fazer? Quais são as ações que estão do meu lado? É este monitor de trabalho. E o monitor de trabalho, eu neste caso, neste exemplo, tenho neste momento duas ações pendentes. Esta, validação contabilística que está aqui, é exatamente o registro que foi feito, ok? Por quem registou aquela correspondência. Portanto, aqui está, já está do meu lado, ok? Tem aqui um breve detalhe. Portanto, aqui tem uma parte com as variáveis que ele também vai preenchendo, algumas automaticamente, outras foi por input, o caso, por exemplo, do valor que vinha na fatura. Aqui no separador anexos, aqui está, portanto, o anexo que nós colocamos naquele registro de correspondência. Portanto, se nós clicarmos, portanto, ele automaticamente abre o PDF, o Excel, o Word, o que for. Neste caso aqui, portanto, é um PDF com um documentozinho, sim senhor. E aqui poderíamos colocar algum tipo de comentários. Portanto, ele está do meu lado, neste momento, é uma ação de validar contabilisticamente, ou seja, olhei para o PDF, vi a questão dos IVAs, se está tudo direitinho, está. Então o que é que eu vou fazer? Vou validá-lo. Ou seja, validado pela área financeira. Vou dizer que sim. Poderia dizer que não, ok? E poderia colocar aqui um campo de observações. Neste caso, queremos que o workflow continue, então vou dizer que sim e basta-me terminar. Ok? Ao terminar, portanto, estamos na ação validação contabilística, portanto, vou terminar, ok? Isto vai tudo acontecer no meu monitor, ok? Porque estou com single user. Então, terminar, ok? E agora, vamos, ok? Fazer o quê? Vai despoltar automaticamente uma ação, ok? E esta ação, ele está-me a perguntar, ok, então, quem é que fez esta encomenda? Ou seja, aprovar por quem encomendou. Ok? Por isso é que ele me está a perguntar qual vai ser o utilizador. No entanto, poderíamos fazer o quê? Poderíamos colocar aqui alguma inteligência e ele saber quem foi que registou aquela ordem de compra, aquela encomenda a fornecedor. Ok? Quero com isto dizer que as ações vão para quem nós escolhermos em determinado momento ou o workflow pode saber, de forma inteligente, quem é a próxima, portanto, a próxima ação para quem vai. Neste caso, vou dizer que vai para mim, ok? Portanto, para não estar aqui a sair e a entrar com vários utilizadores. E vou fazer ok. Então, o que é que aconteceu? A outra ação desapareceu, ok? Portanto, está terminada. E agora, aprovar por quem a encomendou. Pronto. E então, o que é que nós temos aqui? Exatamente a mesma informação de há pouco, mas vai-nos aparecendo aqui mais opções. Já está validado,
pela área financeira, sim. Agora, apareceu aqui um novo campo que é se eu que encomendei, vou ou não vou aprovar. Ok? Podemos também colocar aqui patamares. Ou seja, poderemos, após a minha aprovação, ok? Portanto, eu vou aprovar, ou seja, efetivamente esta fatura foi aquilo que eu encomendei e está entregue, ok? A seguir, podemos fazer através de valores, até 1.500, a prova A, até de 1.500 a 2.000, 3.000, a prova A mais B. Acima de 5.000 tem que passar obrigatoriamente também pelo C, ok? Portanto, sendo A, B, C, utilizadores da nossa organização, ok? Portanto, poderemos também configurar o workflows neste sentido, o que torna também importante, ok? Então, vou dizer sim, ok? Vou também aprovar portanto, este documento e vou terminar esta ação. Então, automaticamente, ok? O que é que aconteceu? Aprovar pelo diretor-geral. Ou seja, o diretor-geral, neste momento, tem uma ação, ok? Pendente. Automaticamente esta ação caiu no monitor de trabalho do diretor-geral e ele só olha para aqui, mais uma vez, toda a informação, ok? Nomeadamente a parte das aprovações, portanto, ele vai nos abrindo as variáveis dependendo do estágio que tivermos. Ainda não vou aprovar e vou mostrar outra situação. Vou voltar àquela minha correspondência, portanto, vou fechar o meu monitor de trabalho, vou aqui a Sistema, Gestão da Correspondência, e eu estando aqui, por exemplo, neste registro, eu posso, a qualquer momento, consultar o workflow que está agarrado a este registro. Temos aqui esta opçãozinha, workflow, que se eu clicar, ele diz-me, ou consultar, compra genérica. Ok, vamos consultar. E então, o que é que ele diz? Onde está determinado assunto. Ok? Ou seja, este utilizador já terminou a parte da validação, este utilizador já terminou a aprovação porque encomendou, e este utilizador, olha, a ação está em espera, ok? Pelo diretor-geral. Portanto, sabemos a qualquer momento onde está um determinado assunto. Sabemos sempre está pendente de quem, ok? Portanto, isto também torna-se extremamente importante. Vou voltar ao meu monitor de trabalho e aqui está a minha ação pendente. Pronto, eu via, ok? Via o anexo, uma vez mais, fazia aquilo que tivesse que ver, quero aprovar, aprovo e vou dizer sim. Ou seja, vou aprovar então esta compra. Termino. O que aconteceu agora? Próxima ação, lançar a compra no sistema. Portanto, estará no utilizador que lança as compras no ERP PHC, ok? E no monitor de trabalho dela tem tudo, ok? Que precisa de saber. Portanto, está a informação, não é? Andou a passar entre pessoas, andou a passar entre departamentos e agora está comigo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho aqui uma compra para ser lançada. Ou seja, eu ao entrar no meu monitor de trabalho posso ter N tipos de ações. Posso ter aqui ações para lançar compras, ações para fazer validações, ações para fazer aprovações, ações para fazer outro workflow, por exemplo. Estamos aqui, ok, a ver o exemplo do workflow do registro da correspondência para lançar compras no ERP PHC, mas poderíamos, ok, encadear aqui outro tipo de workflows, como é este exemplo. Temos este workflow de compra genérica, onde eu tenho aqui uma ação pendente, mas tenho aqui uma outra ação pendente de um outro workflow, ok, do workflow pedido de orçamento a fornecedor, por exemplo, ok? Muito bem. Então, agora, o que é que o BPM me pode aqui ajudar? Tinha que ir à gestão, ir às compras. Não. Se nós estamos a querer agilizar também, não é, os processos, portanto, já vimos aqui, desmaterializamos a questão do papel, portanto, o papel não circulou por lado nenhum, ele está dentro do workflow, ele está aqui, digitalizado, portanto, não saiu da recepção e não anda a circular, ok? Já agilizámos também a questão de ações andarem
com pessoas diferentes e departamentos diferentes. Alguém registrou a compra, a área financeira validou o documento que está tudo ok. Quem fez a encomenda, não interessa qual é o departamento, portanto, também já o validou, portanto, disse, sim, senhor, foi isto que nós comprámos, foi isto que nós pedimos, foi isto que chegou. O diretor-geral também já aprovou e agora está nas compras para ser lançado. Isto é espetacular, ok? Portanto, sem diálogos, com tudo centralizado, é top. Esta questão dos diálogos, ainda antes de ir lançar a compra, podemos também fazer aqui situações que, vamos supor que eu agora tenho esta ação para lançar a compra, mas estou aqui com uma dúvida qualquer, ok? Em relação a este documento. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos delegar ações. Por isso é que nós aqui temos a possibilidade de fazer delegar. E então, o delegar pode ser pedir uma ajuda. Eu quero passar esta ação, okay, para um colega. Então, vou aqui. Ajuda-me. Esta compra foi para que centro analítico. Okay. E vou pedir ajuda a quem? A um utilizador. Neste caso, vou novamente passar para mim, uma vez mais para não dar a sair e a entrar com logins. Vou passar para mim e faço OK. Então, esta ação está delegada, ok? Portanto, está tudo igual, mas tenho aqui, está aqui comigo, foi delegado, ajuda-me esta compra, pronto. E então o que é que eu faço? Ok, respondo e já passo a tarefa outra vez para a pessoa. Ok, e escolho o utilizador novamente e cá está. Portanto, está novamente comigo, com todos os comentários, espetacular. Com o respectivo anexo, com todas as variáveis. Então, o que é que nós agora podemos fazer? O workflow está configurado nesta ação para ter aqui uma opçãozinha que diz lançar a compra. Epá, espetacular. Então, vou clicar aqui. O que é que ele vai fazer? Lançar a compra. Ok. Já colocou aqui, ok, o fornecedor, que ele sabe quem é. Está tudo muito bem. Ok. Vou, portanto, continuar aqui a preencher a informação. E agora, basta-me vir então aqui. Ok. Copiar aqui do nosso dossiê interno que, pronto, ele aqui está. Ok? Portanto, vou então escolher esta minha ordem. Ok? Vou copiar e de uma forma simples, ok? Portanto, sem sair do meu monitor de trabalho, fiz o registro, ok? Do meu documento, ok? Gravo, não fecho a encomenda e já está a compra lançada no meu ERP. Ora bem, resumidamente, o que é que nós vimos aqui? Primeiro, vimos um conjunto, okay, de ações a acontecerem naturalmente, okay? Ações que vai para a pessoa A, que vai para a pessoa B, que vai para um determinado utilizador. Quando eu digo um determinado utilizador, também pode ser um conjunto de utilizadores, ou seja, vamos supor que há esta questão aqui de lançar a compra. Lançar a compra não quero que vá para o Rui, ou para a Ana ou para a Joana. Ok? Quero que vá para as compras. E depois, o que é que acontece? Vou dizer, ok, vai para as compras, ou para um grupo, ok? E nas compras está lá o Rui, a Ana e a Joana. Quando o primeiro pegar naquela ação, ok? Sai automaticamente do monitor dos outros. Ou seja, também estamos aqui a falar de multi-utilização, o que é espetacular, ok? Eu vou só fazer aqui ok. O que é que aconteceu? Aquela mensagem ali da ligação. É que os workflows ficam sempre ligados aos registros que vão acontecendo. O que é que eu quero dizer com isto? Esta minha ação, a tal lançar a compra, que acabei de lançar, ok? Aqui, neste separador de ligações, estão a ver? Eu posso aceder ao registro da correspondência, ou seja, o que originou, okay, este workflow, espetacular, e posso aceder ao documento de compra que foi lançado via este workflow. Ou seja, se agora houvesse um próximo passo de pagamento da fatura, ok?
Então, era mais um documento que também depois ficava ligado a este workflow. Logo, em qualquer momento, não é? Vamos ao registro da correspondência, neste exemplo, vemos os workflows, não é? Aquela consulta que eu fiz há pouco, ok? Vemos tudo o que aconteceu, em onde está, em que momento está pendente de quê, mas também os documentos que, entretanto, já foram criados dentro do nosso ERP. Portanto, obviamente que tudo isto facilita a procura de informação, não é? Então, já lancei a compra, vou terminar esta minha ação. Terminar e acabou. Acabou porquê? Vou fechar o meu monitor, porque aqui no BPM, tipos de workflow, vou chamar a compra genérica, ok? Portanto, aqui está o desenho, a configuração deste exemplo de workflow que acabámos de ver. Portanto, ele acabou aqui porque tem apenas 5 ações, ok? E a última era esta. Queremos colocar mais uma ação, ok? Que é, ok, depois de lançar a compra, então, vamos disputar a ação para fazer o pagamento, ok? Sem problema algum. E que até vos vou mostrar até por causa de uma questão que também pode ser muito importante. Temos aqui as variáveis que vamos usar, ok? Quem são os utilizadores que podem ver, que podem iniciar, portanto, que estão visíveis, ok? Num determinado workflow. Portanto, temos aqui toda a parte da configuração, ok? E depois, cada ação, ok? Tem também toda a parte da configuração, que é, muito bem, o que é que a ação lançar a compra no sistema faz. Okay? Pode ser delegada. Quando é que arranca? Okay? Arranca quando as outras estiverem terminadas e houverem aprovações e tudo bem. E vai para quem? Recorde-se de eu ter-vos dito há pouco que pode ir para alguém de forma automática, pode perguntar, mas pode ir para um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Para isso temos aqui a parte das funções. Neste exemplo, temos a função administrativa, onde temos 2 utilizadores. Podíamos ter aqui, ok, um conjunto de utilizadores. E quando é que se inicia determinada ação? Há pouco disse que este workflow, podíamos colocar aqui mais uma ação, ok? Vou aqui fazer introduzir, mais uma ação que era pagamento de fatura, ok? Então, para quem? Vai para o utilizador tal, que é este que paga. Quando é que começa o pagamento? Ora, o que é que nós fazíamos? Uma variável, ok? Com a data de vencimento daquela compra, ok? E colocávamos este visto. Olha, na data da variável. Isto é espetacular. Porquê? Porque quer dizer que eu vou ter aqui uma ação que vai ficar pendente, ok? Não vai aparecer no monitor de trabalho de ninguém, porque lancei uma fatura a vencer, ok? A 30 dias, portanto, não faz qualquer sentido estar no meu monitor de trabalho hoje. Olha, lançou a fatura, olha, tens que pagar. Então, podemos também fazer esta configuração. Portanto, cá está a tal inteligência que nós podemos colocar em qualquer ação de um determinado workflow. Ok? Só para vermos outra questão. Portanto, temos aqui o tal workflow portanto, que suportou toda esta demonstração. Ok? Mas temos aqui um conjunto de workflows. Portanto, nós podemos criar workflows, por exemplo, para aprovar um determinado formulário, para criar nova ficha de cliente. Ok? Portanto, alguém fez o pedido para criar uma nova ficha de cliente, alguém vai ter que validar, ver se está toda a informação, se tem NIF, se tem qual é o país, se tem ou não tem um plafond. Se tiver, por exemplo, um plafond, esse plafond de crédito também pode ir à aprovação. Portanto, estão a ver um outro exemplo, ok, que nós podemos montar com workflows. Podemos colocar também toda esta questão de workflows, por exemplo, numa área comercial. Já agora aqui comercial, vou fazer aqui, ok. O que é que nós temos aqui? Temos, por exemplo,
cinco ações, ok? Vamos analisar o pedido, vamos elaborar a proposta, alguém vai ter que aprovar aquela proposta, uma outra ação que é enviar a proposta para o cliente e podemos otimizar tudo isto dentro do nosso workflow com o botãozinho e ele automaticamente enviar o e-mail com o anexo da nossa proposta e depois, ok? Uma açãozinha para irmos fazendo follow-up, ok? Irmos fazendo um seguimento, irmos vendo em que passo está determinada proposta que nós colocamos num cliente ou num potencial cliente. Um outro exemplo daquilo que pode ser um workflow. Portanto, aquilo que podem ser workflows é tudo o que possam imaginar, porque é todo e qualquer processo de qualquer organização. Ok? Assim como pedidos de orçamento a fornecedor ou pedidos de cotação. Ok? Neste caso, temos muito mais ações. Por exemplo, ok? Que é alguém relançou um novo pedido de cotação, alguém vai ter que validar preço, alguém vai ter que fazer as respectivas aprovações. Portanto, efetivamente, o BPM e assentarmos processos, ok? Processos de negócio em cima do BPM PHC torna tudo muito mais simples, tudo muito mais ágil, tudo muito mais centralizado. Era um bocadinho isto que eu tinha para vos mostrar, ok? Portanto, Ricardo. Muito obrigado, Rui, pela apresentação, pela demonstração. Também ficamos aqui muito mais clarificados sobre esta temática do BPM, que muita confusão ainda por vezes gera, não é? Sobre o que é a gestão de processos, o que é workflows, não é verdade? Foi muito útil, penso eu. Tivemos aqui realmente algum feedback, mas ainda não temos questões. E, portanto, apelo desde já, se vocês tiverem alguma questão que pretendam colocar, estejam à vontade para o fazer, aproveitando aqui o facto de termos o Rui, que já trabalha com o PHS há muitos anos, já conhece muito bem aqui todos estes workflows, toda esta potencialidade que o BPM consegue alavancar nas empresas. E até aproveito já, enquanto esperamos aqui por algumas questões que possam surgir. Rui, que tipo de empresas é que tu consegues logo aportar ali um grande valor que o BPM consegue logo alavancar? Ou é algo que, pronto, evidentemente pode ser aplicado em todas, não é? Terá as suas vantagens, mas alguns setores aqui que são realmente mais suscetíveis a colher logo benefícios? Percebi. Diria que não. Ok? Portanto, a nível de setores, não. A nível de departamentos dentro de uma organização, aí sim. Ou seja, não há nenhum setor de atividade que tenha que usar mais ou menos BPM, ok? Não mesmo de todo. Agora, departamentos dentro de uma organização, seja ela de indústria, de serviço, não interessa de quê, aí sim, nomeadamente os DAFs. Não é? Os DAFs são os departamentos, não é? Que mais têm situações de aprovação, que mais gerem papel, não é? Que têm um conjunto interminável de tarefas, ok? Aí sim. Aí, portanto, e qual é a empresa, ok? Portanto, para responder à tua questão do setor, não é? Qual é a empresa que não tem um DAF, nem que seja uma pessoa, ok? Mas que não tem a questão administrativa financeira. Não há, tem todas, ok? Portanto, é logo a primeira que nós vemos, e por isso é que também centralizei muito esta demonstração nesta questão, que também todas lançam compras, não é? Portanto, todas lançam documentos de fornecedores, nem todas podem ter a questão da aprovação, mas pode até ser importante, tudo isto é ou mais ou menos. Não há aqui uma questão de o workflow tem de ser assim, conforme vocês viram, não é? Mostrei alguns, uns seguem um caminho, outros seguem outro, com mais ações, com menos ações, com mais aprovações, com mais validações, não interessa o quê. Portanto, o DAF é indiscutivelmente aquela que é quase obrigatório, ok? Estarem as suas ações assentes num BPM. Área comercial também, mais uma vez, qual é a empresa também que não tem uma área comercial com mais ou menos organizada, com mais ou menos pessoas? Percebes? Portanto, mais neste sentido, portanto, tudo que envolve pessoas e depois, vamos lá ver, envolve pessoas, eu até posso também chamar aqui outra questão que é pessoas ou pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Conforme viram no monitor, e que neste caso, como eu expliquei, portanto, para não estar a sair e entrar com vários logins, estava tudo centralizado em mim. Mas até podia ser um cenário real. Ou seja,
Olha, sou sozinho, até numa empresa, ok, ou num departamento, mas quero montar um sistema de workflow para que me ajude no meu dia-a-dia, nas minhas ações. Agora o que é que eu tenho que fazer? Agora o que é que eu tenho aqui pendente? Espetacular! Ok? E até posso pedir depois até ajuda, pronto, ok, a outra pessoa, ok? Mas tudo centralizado em mim, olha, ajuda-me aqui, ok? Portanto, tudo dentro de um workflow. Alguém quer saber alguma coisa? Vão ao respectivo workflow. Está bem, Ricardo? Uma forma de quase como garantir que há ali uma checklist de procedimentos sequenciais que são sempre cumpridos. Exatamente, com a organização também penso que ajuda aqui bastante nesse aspecto. João Guerreiro questiona, portanto já temos aqui uma pergunta, método de licenciamento. Método de licenciamento. Portanto, o BPM é por utilizador, é tal e qual como o módulo de gestão, contabilidade ou pessoal. Ou seja, se houverem, por exemplo, 10 pessoas na nossa organização, ok, que tenham de ter acesso ao workflow, ok, e ao monitor, temos de ter 10 licenças BPM. Muito bem, temos mais uma da Rita Santos. Quando o pagamento da fatura é feito em multipago, tipo prestações, sim, também é possível no BPM disputar essas ações automáticas para o pagamento desses valores? Sim, teria que desenhar, portanto, em vez de ser aquele exemplo que eu dei, aquela uma ação, não é? A disputar na tal data de vencimento da compra, ok? Portanto, teria que criar várias ações repetidamente em função das datas, ok? Portanto, teríamos que prever isso no desenho Portanto, não é assim muito linear, ok? Portanto, não é só chegar ali à ação, ok? Mas tínhamos que prever tudo isso no desenho do nosso workflow. Mas sim. Aqui um feedback também da Susana. É o tipo de trabalho que, se for automático, nos tira inúmero de trabalho. Realmente, de facto, não é? Penso que há aqui esta grande vantagem, que ao definirmos um workflow, não é? Toda uma organização prévia que depois colocamos no software, deixamos de todos os dias ter que estar a fazer essa checklist, estar a ir a recuperar todos os passos que temos que fazer, porque basta introduzir todo este workflow uma vez e depois o software trabalha para nos dar essas notificações. E não há duplicação de trabalho, portanto, esse comentário foi, não é, da Susana. É exatamente isso. Ajuda-nos. Ok? Portanto, os workflows BPM ajuda-nos. Não é? Portanto, ajuda-nos como um todo, como eu também já há pouco referi, como ajuda no meu dia-a-dia, tira-me, ok? Horas de trabalho, isso é sem dúvida nenhuma. Aqui mais uma questão, o António Marques. Está disponível em todas as gamas de PHC? Disponível em todas as gamas PHC, não. Ou seja, BPM só Advanced e Enterprise. Portanto, na versão Corporate, não... A versão Corporate não tem BPM. Ok. Muito bem. Mais um comentário, não é uma questão, é apenas um comentário de Susana, sim, porque para quem trabalha sozinho é uma ferramenta excelente. Portanto, um feedback que corrobora aquilo que o Rui estava a dizer ainda há bocadinho, que mesmo em casos de departamentos menores, ou até mesmo só com uma pessoa, de facto, há valor aqui que o BPM consegue aportar. Sem dúvida. Muito bem. Damos então aqui por terminada a sessão. Também tivemos aqui um momento dinâmico, interativo aqui com a vossa participação, que é sempre muito importante e enriquecedora. A acrescentar ao momento inicial que teve a apresentação do Rui Sequeira, responsável da nossa unidade do software PHC na Pontual Software Solutions. Nós que somos PHC Enterprise Partners, portanto estamos aqui aptos a implementar toda a gama de soluções PHC nas empresas. É uma questão mesmo de falarem connosco. E aproveito, deixarei aqui no chat o nosso e-mail info@pontual.pt. Podem fazer-nos chegar algum tipo de questão, de comentário adicional, que depois nós daremos aqui todo o seguimento para o Rui e para os nossos responsáveis aqui de comerciais e técnicos, darem toda a assistência necessária aqui aos nossos clientes. E assim finalizamos o evento. Agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez ao Rui Sequeira. Obrigado. E fiquem atentos aqui aos próximos eventos da Pontual, que estaremos aqui sempre. É sempre um prazer, não é? É sempre um prazer mostrar, ok? Sempre um prazer. Conceitos, portanto, estamos cá para vos ajudar. E mostrar o valor que conseguimos aqui aportar às empresas com as funcionalidades dos nossos softwares. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então. Obrigado, Ricardo. Até uma próxima.